Deus, ora por mim, para que eu possa recolher a minha mão. Então o homem de Deus implorou o favor do Senhor, e a mão do rei lhe foi se lhe recolheu como antes. Então o rei disse ao homem de Deus: vem comigo à casa, fortalece, e eu te recompensarei. Porém o homem de Deus disse: ainda que me desse metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia vinho neste lugar. Porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo: não comerás pão, nem beberás água, nem voltará pelo caminho onde foste. Esse foi por outro caminho, e não voltou pelo caminho por onde viera Betel. Morava em Betel um profeta velho. Fala comigo, profeta velho. Fala comigo, não é velho profeta, é profeta velho. E vieram seus filhos e lhe contaram tudo o que o homem de Deus fizera aquele dia em Betel, e as palavras que disseram ao rei contaram aos seus pais. Perguntou seu pai: por que caminho ele se foi? Mostraram aos seus filhos o caminho por onde fora o homem de Deus que viera ajudar. Então disse aos seus filhos: abordai-me o jumento, e abordaram o jumento, e ele montou. E foi após o homem de Deus, achando-o sentado debaixo de um cavalo, e lhe disse: tu és o homem de Deus que vieste Judá? E ele respondeu: eu mesmo. Então ele disse: vem comigo à casa e come pão. Porém o homem de Deus disse: não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, não comerei pão, nem beberei água contigo neste lugar, porque lhe foi dita a palavra do Senhor: ali não comerás pão, nem beberás água, nem voltarás pelo caminho por onde foste. Tornou-se-lhe também, disse porém o outro profeta: eu sou um profeta como tu, e o anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo: faze voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Porém mentiu-lhe. Então voltou ele, comeu pão em sua casa e bebeu água. Estando ele à mesa, veio a palavra do Senhor ao profeta velho, que o tinha feito voltar, e clamou ao homem de Deus que viera de Judá, dizendo: assim diz o Senhor, porquanto foste rebelde à palavra do Senhor, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara, antes voltaste e comeste pão e bebeste água no lugar que eu te disse: não comerás, e nem beberás água neste local, o teu cadáver não entrará no sepulcro dos teus pais. Até aqui, diga glória a Deus. Amados, olha para mim, quantos já tinham lido essa história aqui? Levanta sua mão, quem já tinha lido? Quem nunca tinha lido? É uma das histórias mais interessantes, mais intrigantes de toda a palavra de Deus. Que história é essa? Fala comigo: o homem de Deus e o profeta velho. Pegou a pessoa, sabe? Homem de Deus ou profeta velho? Irmãos, nenhum desses dois homens é citado na Bíblia pelo seu próprio nome. A Bíblia simplesmente chama um de homem de Deus e o outro chama de... um era homem de Deus e o outro era o profeta. Irmãos, e esse homem de Deus que aparece na Bíblia poderia ter entrado para a história da palavra de Deus se não fosse um pequeno desvio da palavra, como Elias, como Eliseu. A Bíblia não fala o nome dele, mas a Bíblia fala uma coisa dele, que a Bíblia fala de poucos homens. Fala comigo: era homem de Deus. Fala comigo: era homem de Deus. Era homem de Deus. Fala a pessoa do lado: quando Deus chama alguém de homem de Deus, de mulher de Deus, isso é muito importante. Amém? Irmãos, a Bíblia simplesmente chama ele de homem de Deus. A Bíblia não diz que ele era profeta, a Bíblia não diz que ele era sacerdote, a Bíblia não diz que ele era nazireu. A Bíblia chama ele simplesmente de homem de Deus. Por que homem de Deus? Porque ele era uma pessoa que tinha uma vida consagrada a Deus. Quem é o homem de Deus? Quem é a mulher de Deus?
é aquele que deixou de viver para si mesmo e passou a viver para Deus. Amém, querido? Quem é o homem de Deus? É aquele que a preocupação do seu coração não é agradar a si mesmo, mas é agradar a Deus. Ele era chamado de homem de Deus, porque a preocupação dele era agradar a Deus. Ele era chamado de homem de Deus também, por quê? Porque a palavra de Deus era prioridade na vida dele. Por isso ele sai lá de Judá e vai até Betel clamar contra o pecado de Israel. Querido, isso tem sido meio esquecido hoje, sabe, querido? Mas fala comigo, papel de homem de Deus na terra é clamar contra o pecado. Você pode dizer amém? Você pode dizer glória a Deus? Se é homem de Deus, ele tem que clamar contra o pecado, irmão. Hoje tem muitos postos homens de Deus aí passando a mão na cabeça do pecado, né, irmão? Tem que ser homem de Deus, amém? Homem de Deus não respeita título. Homem de Deus não respeita a posição social. Homem de Deus tem compromisso com Deus. A Bíblia diz que o prazer de Herodes era ouvir João Batista. Quantos já ouviram isso na Bíblia? A Bíblia diz que Herodes tinha prazer em ouvir João Batista. Quantos gostariam de ter um rei em seu culto? Hein? Quantos gostariam de ter um rei na sua célula? Quantos gostariam de ter um rei debaixo do seu ministério? É uma coisa boa, sim ou não? Bom, ele é rei de Israel, ele é rei da Galileia, governador da Galileia. O dízimo dele deve ser bem gordo, né? João Batista reuniria os discípulos aqui, ó. A igreja vai crescer, o rei vai converter. Se ele não converter, não tem importância não, ele pelo menos entregando o dízimo, né? E quando Herodes vem no primeiro culto, vem assistir a primeira célula, João Batista estende o dedo em riste e dá um berro: Herodes, não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. Fala, pessoa do céu, era o homem de Deus. Herodes falou: você vai perder a cabeça, rapaz. Falou: mas não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. Aonde está o pecado? O verdadeiro homem de Deus está ali clamando contra ele, irmão. O homem de Deus não clama contra o pecador, mas ele clama contra o pecado. O homem de Deus não pode fazer concessões, amém? O homem de Deus tem um compromisso unicamente com a sua palavra, com a verdade, com aquilo que está escrito, ainda que isso lhe custe a própria vida. Sai este homem de Deus de Judá, vai até Betel, o centro da idolatria, e ele estende a sua mão para o altar, e o rei está lá no altar, e ele estende a mão dele e fala assim: altar, altar, vai nascer um descendente de Davi. Esse descendente vai se chamar Golias, esse descendente vai se chamar Josias, e esse descendente de Davi vai sacrificar nesse altar os sacerdotes da idolatria. Sabe o que ele estava fazendo? Falando, profetizando 300 anos depois da sua vida. Josias nasceu 300 anos depois desse profeta, irmão. Quando aquele profeta clamou contra aquele rei, quando ele clamou contra aquele altar, quando ele clamou contra a idolatria, fala comigo, ele estava arriscando a sua própria vida. Porque para o homem de Deus, a vida é menos preciosa do que o ministério. A vida é menos preciosa do que o compromisso, do que o mandato com Deus. Ele pertencia a Deus, ele seguia a palavra de Deus, ele pertencia a Deus e ele pregava a palavra de Deus. E quando ele clama, o rei estende a mão e fala: prende esse homem de Deus. E a Bíblia diz que a mão do homem de Deus endureceu, irmão, secou. E ao mesmo tempo o sinal que o profeta havia dado acontece. O profeta falou: ó, como prova que Deus está falando na minha boca, o altar vai quebrar. Fala comigo, e o altar quebrou. Amém? E o rei ficou lá com a mão mirrada e falou: olha aqui, ô profeta, ora por mim. O rei não podia
podia orar porque não era homem de Deus. O rei não podia orar porque não tinha intimidade com Deus, mas o homem de Deus podia. E o homem de Deus orou, e o rei foi curado instantaneamente. Fala comigo, ele era de Deus, ele seguia a palavra, tinha intimidade com Deus, sinais e prodígios acompanhavam aquele profeta. E de repente, quando o rei viu de quem ele estava diante, irmãos, o rei então quer fazer uma cortesia e falou ao profeta: vamos pegar o almoço lá na minha casa, vamos fazer um lanchinho comigo, e eu vou te dar um presente. Fala comigo, homem de Deus. Fala comigo, homem de Deus não se vende por presente. Amém, irmão? O homem de Deus olha para o rei e fala assim: ainda que tu me dê metade da tua casa, ó rei, não entrarei na tua casa nem comerei contigo, porque eu tenho mandato de Deus comigo: não comerás em Betel e nem beberás água em Betel. E a Bíblia diz que aquele homem de Deus tinha caráter, irmão. Fala comigo, ele tinha caráter. E a Bíblia diz que ele se desviou e foi embora. Irmãos, essa história seria uma das histórias mais lindas de toda a palavra de Deus, não tivesse ela terminado como você vai ver que terminou. Mas de repente, irmãos, a Bíblia diz que lá em Betel, no mesmo lugar que esse homem de Deus saiu de Judá e foi lá profetizar, morava quem? Fala comigo, um profeta velho. Fala comigo, misericórdia. Fala comigo, queima, Jesus. Mão para trás, amarrado, vai saindo, de 10 em 10. Amém? Morava um profeta velho. Fala comigo, não era um velho profeta, era um profeta velho. Qual a diferença? Um velho profeta é um profeta que está velho em idade. O profeta velho é um homem que um dia foi homem de Deus, irmão, que um dia orava e Deus escutava, que um dia teve compromisso com a palavra, que um dia jejuava, que um dia clamava contra o pecado, que um dia os sinais e prodígios acompanhavam a vida dele. O que aconteceu com ele? Aposentou ele. É por isso que Deus tem que ir lá em Judá para pegar um profeta novinho e enviar para proclamar em Betel. Mas lá em Betel morava um profeta. Por que o profeta teve que sair lá de Judá, irmão? Porque o profeta de Betel estava aposentado, irmão. O pecado comendo lascado, e o profeta lá, ó, na sua confortável cadeira de balanço. Isso é o contraste entre a espiritualidade do homem de Deus e a religiosidade do profeta velho. Isso é um contraste entre aqueles que são cheios do Espírito Santo, o homem de Deus, e aqueles que um dia foram cheios do Espírito, mas não são mais. É um contraste entre aqueles que oram hoje e aqueles que oravam no passado. É um contraste entre aqueles que estão fazendo a história da igreja hoje, amém? E aqueles que fizeram a história da igreja no passado. Entre aqueles que estão como homens de Deus e continuam consagrados, e aqueles que estão vivendo hoje da história, das tradições, dos seus antepassados, dos títulos que receberam. Meu amado irmão, o grande problema é que a espiritualidade se encontra com a religiosidade. Esse foi o problema do homem de Deus, irmãos. E esse é o principal problema que o homem espiritual encontra hoje no seu caminho. Existem homens espirituais que caem pela tentação. Já vi homens caindo, homens de Deus caindo na fornicação. Lembro de um homem de Deus que entrou numa casa dessa cidade e falou: eu preciso de uma picareta. Chamei você aqui para orar. Ele falou: eu preciso de uma picareta, por favor.
Deram para ele, ele bateu contra a parede. Lá dentro daquela parede tinha uma obra de macumbaria. Homem de Deus, o saco caiu, está no pó. Já viu homens de Deus que se desviaram por causa do dinheiro, amor ao dinheiro, irmãos. Por causa do dinheiro, venderam seu ministério. Por causa do dinheiro, pararam de clamar contra o pecado. Já viu homens de Deus que se desviaram pela soberba. Mas sabe, querido, nada, nenhum ataque do inferno tem derrubado mais homem de Deus do que uma coisa que, se você estiver anotando, eu gostaria que você anotasse aí. Fala comigo: religiosidade. Esse homem de Deus aqui, irmãos, consagrado, amante da palavra, cheio do Espírito, seguido por milagres, ele não caiu em prostituição. Ele não caiu porque amou o dinheiro. Ele não caiu por nenhuma tentação da carne. Por que ele caiu? Fala comigo: um profeta velho. Irmãos, aquele bendito profeta velho cruzou o caminho do homem de Deus, que já tinha feito a obra de Deus naquele lugar, e de repente estava aí o profeta velho ao encontro do homem de Deus. Por que aquele profeta velho estava incomodado com aquele homem de Deus? Porque aquele homem de Deus denunciava que não tinha mais profeta em Betel, irmão. É por isso que sempre uma igreja nova chega na cidade, as outras igrejas ficam apavoradas. Eu já escutei cada coisa, irmão. Um dia eu entrei num site da internet, e um doutor em teologia, sabe o que ele estava falando? Que no encontro com Deus, quantos fizeram encontro com Deus aqui? Nós degolamos uma galinha para perdoar o sangue dos pecados. É o doutor em teologia que estava falando isso, irmão. Então, naquele chamado encontro com Deus, aquela seita esotérica, que usa o número místico e cabalístico 12, profetas velhos, nuvens sem água, árvores sem raiz, 2 vezes mortas, que não tem o Espírito. Irmão, esse profeta velho chegou para esse homem de Deus e falou: não, está certo, eu sei que Deus falou para você não comer em Betel. Esse é o grande argumento do profeta velho. Toma muito cuidado. Qual é o grande argumento do profeta velho? Eu também sou profeta. Misericórdia. Aquele homem de Deus parecia profeta, tinha sido profeta um dia, mas a Bíblia não chama ele de profeta. A Bíblia diz apenas: era um profeta. A pessoa só foi, não é mais. E aquele profeta velho mente descaradamente, irmão, e fala para ele: olha, apareceu um anjo para mim, aleluia. E o anjo falou que comigo você pode comer, na minha casa você pode comer. E esse homem de Deus pecou pela inexperiência, irmão. Como muita gente tem pecado pela inexperiência. Ele falou: o profeta velho, né, ele conhece Deus há mais tempo, ele entende esse negócio de profecia melhor que eu, é muito usado por Deus. Vai ver que o profeta deu aquela sapateada na hora de profetizar, deu uma rajada em línguas. Deve ser de Deus. E foi para a casa do profeta. Sabe qual é o problema, irmão? É que os dons e as vocações são irrevogáveis. E aquele mesmo profeta velho que mentiu, que fez o homem de Deus desviar-se do seu caminho, desobedecer a palavra de Deus, o mesmo Deus que um dia usou até a mula de Balaão, entra na boca daquele profeta velho e fala para ele, para o homem de Deus: homem de Deus, porque você desobedeceu a minha palavra, e entrou aonde não devia entrar, comeu aonde eu te falei que não ia comer, bebeu aonde eu te falei que não ia beber, você vai morrer.
aquele profeta velho aposentado teve uma crise profética. Nem ele esperava aquilo mais. Eu acho que a unção do profeta não contaminou ele. E ele entregou uma profecia. Dessa vez não foi profetada, foi profecia mesmo. Irmãos, eu no lugar daquele homem de Deus, daquele profeta novo, eu dava um cacete daquele profeta velho. Fala, sujeito, como é que você faz isso comigo? Mas aquele homem de Deus, se você continuar lendo o texto, ele é extremamente longo, por isso nós vamos terminando tudo. Sobe em seu jumento e vai para a sua casa. E de repente, quem está esperando ele? Quem lembra? Quem já leu o texto? Fala comigo, um leão. Que triste fim para um homem de Deus que fez o altar ser fingido, o braço do rei ficou paralisado, morrer na boca de um leão, irmão. Sabe o que é mais triste? Aí os filhos do profeta velho chegam lá e falam para o pai dele: ô pai, sabe aquele homem de Deus? Aquele homem de Deus que clamou contra o altar, que fez o braço do rei ficar duro. Sei, filho, o leão acabou de comer ele ali, ó. Aí o profeta tem uma crise de arrependimento, irmão, e começa a chorar: homem de Deus, vai lá, pega o resto do corpo do homem de Deus, pega o homem de Deus lá e vai lá e enterra o homem de Deus, e começa a chorar em cima do túmulo do homem de Deus e fala: filho meu, me faz uma promessa, quando eu morrer, me enterra junto com o homem de Deus. Ele merecia um tapa na orelha. Foi ele que matou o homem de Deus e está ali chorando no túmulo do homem de Deus, e está ali chorando para o corpo dele ser enterrado junto com o corpo do homem de Deus. Que quem matou? Ele. Mas sabe uma coisa sobre a religião, irmão? Sabe uma coisa sobre os religiosos? Um religioso nunca reconhece um profeta vivo, irmão. Nunca. Religioso só reconhece profeta morto. Fala, pessoa do lado, religioso só reconhece profeta morto ou profeta que já partiu. O religioso nunca reconhece um profeta diante dele, irmão. Quando aquele homem de Deus morreu, o profeta velho reconheceu, chorou. Foi o que Jesus falou para os fariseus: ai de vocês, fariseus, que enfeitam os túmulos dos profetas e ficam chorando nos túmulos dos profetas e dizendo: se nós estivéssemos vivos nos tempos de nossos pais, nós não teríamos matado vocês. Aí Jesus continuou: assim vocês aumentam a punição dos pais de vocês, porque os pais de vocês mataram e vocês enfeitam o túmulo. A religião é uma assassina de profetas. A religião mata, persegue, apedreja os profetas. Por quê? Porque uma unção nova sempre denuncia uma unção velha. Porque aquele que está no azeite, cheio do Espírito, sempre vai denunciar aquele que um dia teve, mas não tem mais. A história da igreja é essa, irmão. Qual é a história da igreja? Fala comigo, a história da igreja é a história do homem de Deus e do profeta velho. Em todas as gerações da igreja se levanta Lutero. Que Lutero era? Homem de Deus, amém, irmão? Cheio do Espírito Santo, pregando contra o pecado, pregando contra o clero romano. 50 anos depois de Lutero morto, se levanta um grupo chamado Anabatista. Quem já ouviu falar? Homens de Deus. O que eles pregavam diferente de Lutero? Uma coisa só: tem que crer, tem que ser batizado como Lutero pregava, mas o batismo tem que ser por mergulho, por imersão. Aí os discípulos de Lutero falam comigo, profetas velhos, se levantam contra os anabatistas e falam assim: olha, vocês vão criar um estado pagão e nós vamos matar vocês. E como os romanos perseguiram os luteranos perseguem os anabatistas até a morte.
Pouco tempo depois, se levanta outro movimento. Cremos na justificação pela fé, cremos no batismo por imersão, mas sem santificação ninguém vai ver a Deus. Nós temos que ser santos, nós temos que ser consagrados. Fala comigo, homem de Deus, John Wesley, amém? Aí se levanta os profetas velhos. Que negócio é esse de santificação? Nós temos que pegar esse cara, hein? Que negócio é esse? Sabe qual foi a acusação que trouxeram contra John Wesley? Você não vai acreditar. A acusação da igreja contra John Wesley: ele está profanando a santidade do nosso tempo com os pecadores. Irmão, chegaram para ele, mas eles são predestinados, se Deus quiser salvá-los, ele vai salvar. Pare com esse negócio de pregar para os pecadores esse evangelho. Não, vamos ficar aí no nosso grupinho, nós estamos subindo para o céu. E ele: não, eu vou continuar pregando para os pecadores. Caçaram as credenciais dele. Um grupo de ministros, de pastores ordenados, pegaram ele, quebraram todos os dentes dele. Isso é para você aprender a não profanar a igreja mais com esses pecadores. Proibiram ele de pregar. Ele saiu de dentro da igreja, e no fundo daquela igreja tinha um cemitério. Ele subiu no túmulo do cemitério e falou: saiam daí de dentro, só tem morto aí, vem para aqui, tem mais vida aqui do que nesse lugar. Fala comigo, homem de Deus. Mas os profetas velhos perseguiram ele. O profeta velho sempre vai querer matar o homem de Deus, irmão. Irmãos, continua seguindo a história. Pouco tempo depois, amém, justificação pela fé, batismo por imersão, santificação plena. Mas Jesus prometeu: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Amém? Então nós vamos orar, nós vamos buscar o batismo com o Espírito Santo, nós vamos ser cheios do Espírito, nós vamos orar em línguas. Eles oram em línguas. Fala comigo, homens de Deus, homens de Deus. E as pessoas saem dos 4 cantos da terra, homens de Deus. Missionários saem da Índia, missionários saem da África, para ir lá na Rua Azusa, ser batizado pelo Espírito Santo e orar em línguas. Aí os profetas velhos se levantam, uma nova seita se levantou, irracionais, ficam falando numa língua que ninguém entende. Que seita perigosa é essa? São chamados os santos roladores, ou pentecostais. Vamos persegui-los, vamos matá-los, não deixemos, vamos tirar as credenciais de ministro dele. O que aconteceu? Que história é essa? Fala, profeta dele, tentando matar o homem de Deus. Mas não tem jeito, irmão, a unção permanece. E aqueles homens de Deus saem pelo mundo inteiro pregando o evangelho de curas, sinais, prodígios, milagres. Na década de 60, começa de 40, 50, 60, começa um grande avivamento de cura divina, através de um movimento dos Estados Unidos chamado a Voz da Cura, que se espalha no mundo inteirinho, curando os enfermos. Aí, aqueles pentecostais que receberam o batismo com o Espírito Santo e oraram em línguas, lá na Rua Azusa, os discípulos deles se levantam e falam assim: que negócio é este? Deus está curando a todos. Deus cura quando Ele quer. Deus cura quando Ele está de bom ânimo. Este evangelho de cura, de libertação, isso está parecendo um movimento neopentecostal. E nós não podemos ser neopentecostais, nós temos que ser pentecostais. Então vamos persegui-los. Eles não são pentecostais, eles são neopentecostais. Só querem saber de cura divina, expulsão de demônios, quebra de maldição. E esse grupo é jogado para escanteio. O profeta velho tentando matar o homem de Deus. E a história da igreja continua. E de repente se levanta o grupo do homem de Deus. Amém. Somos cheios do Espírito, batismo por imersão, santificação, cura divina, libertação. Mas nós temos que fazer na terra aquilo que Jesus fez. Ide, fazei discípulos, ganhar alma. E começa um movimento de generoso, um movimento de discipulado. Pessoas começam a abrir céu, começam a ganhar almas. E aí se levantam batistas, metodistas, pentecostais, movimento da fé,
Que heresia nova é esta na face da terra? Este movimento G12, esta seita esotérica, temos que tomar muito cuidado com ela. O homem de Deus e o profeta velho. Quem é você? Qual é a unção que está sobre a sua vida? A do homem de Deus ou a do profeta velho? Sabe como você vai discernir essa unção? Fala comigo. O profeta velho sempre vai perseguir, tentar destruir, tentar matar, defamar, perseguir o homem de Deus. Sempre, irmão, sempre. Você pode olhar dentro da igreja. O irmãozinho chega na mão, unção, chega cheio do Espírito, começa a subir no monte, começa a orar, começa a clamar. Aí de repente aquele irmão está 10 anos dentro da igreja. Esse irmão é muito barulhento, como eu gosto. Cristão fogo de palha. É só fogo de palha. O profeta velho tentando matar o homem de Deus. Eu me lembro quando se converteu o irmãozinho, cheio do Espírito, irmão. Aí tinha um irmão que estava 20 anos na igreja. Chegou para esse irmãozinho e falou assim: deixa eu te falar um negócio. Para com esse negócio de fanatismo, orar, jejuar, ler a Bíblia, levar um negócio ao pé da letra, porque todo mundo que começa assim desvia, viu? E eu estou na igreja há 20 anos, nunca desviei. Mas peraí, você tem 2 mulheres? Não, mas não desviei, velho. Eu estou na igreja. Mas peraí, você bebe igual gambá, rapaz. Mas estou na igreja, eu não desviei. Mas e essas coisas? Deus entende, né? Profeta velho tentando matar o homem de Deus. E qual que é o perigo? Qual foi o argumento que o profeta velho usou para matar o homem de Deus? Deus falou comigo. Sabe por que um profeta velho é perigoso, irmãos? Porque ele conhece todos os caminhos da unção. Ele sabe como Deus age, porque Deus já agiu na vida dele. Ele sabe como Deus faz, ele sabe como. E você nunca vai saber quando ele está falando a palavra de Deus ou quando ele está falando a palavra dele. Esse homem de Deus, que poderia ter tido um final de história muito bonito e ter o seu nome registrado aqui na Bíblia, irmãos, perdeu a sua bênção. Por quê? Por causa de um profeta velho. Porque foi contaminado por um profeta velho. Fala a pessoa que não seja contaminado por um profeta velho. Amém, irmão? Ele foi contaminado, irmão. O profeta velho mentiu para ele, falou: não preocupa com isso não. Deus falou com você, mas não acredita não. Deus falou comigo também através de um anjo. E tem muita gente que perdeu o ministério porque foi atrás do profeta velho. Um dia eu preguei na igreja, foi uma bênção. Acabei de pregar, um irmão chegou e falou para mim assim: pastor, eu tive uma visão. Deus falou que tem essa e essa bênção para você, mas é nesta igreja. Eu falei: irmão, esse anjo está doido, viu? O anjo está apontando placa de igreja agora, irmão, o anjo tem preferência de ministério. Cuidado com aqueles que profetizam: Deus não tem este lugar para você. Ei, meu servo, eis que eu te chamo para a grande obra na igreja tal. Cuidado. 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 Um dia um monte de profetisa olhou para mim e falou assim: olha, 6 espíritos de prostituição passaram pela tua vida. Não, escuta. Eis que vejo um 7º. Diante do 7º tem um sinal. Não, diante de Deus que ela falou assim. Diante do 7º espírito de prostituição tem um sinal verde. Vai que é tua. Só faltou falar: vai que é tua. Irmão, profeta velho é um perigo. Ele
autoridade, mas negam o poder de Deus. Das tais, foge. Foge. Benção da Rocha dizia o seguinte: se você não caminha com o povo que te faz andar para frente, certamente eles vão te jogar para trás, eles vão te deixar, te fazer atrasar a sua vida cada vez mais. Então, qual que é o conselho de Deus para você que deseja permanecer na unção dos homens e das mulheres de Deus? Fala comigo: ande com o homem de Deus. Amém? Ande com pessoas que estão com uma unção fresca, como Davi. Davi diz: eu sou ungido com óleo fresco. Pergunta a pessoa do seu lado: a unção está fresca aí, meu irmão? Ou você está vivendo da unção que você recebeu em 1935 ainda? Não, eu fui batizado com o Espírito em 1935. E quando eu pregava, os milagres aconteciam e a igreja enchia. Mas e agora, por que a igreja esvaziou? Não, é porque essas igrejas que estão crescendo hoje estão apenas inchando. E Deus não quer quantidade, Deus quer qualidade. A unção foi embora há muito tempo. É como Sansão, o Espírito se retirou e ele não sabia. Ande com o homem de Deus, ande com o profeta de Deus, ande com a pessoa que está com a unção de Deus hoje, agora. Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa. Eu disse que eu já vi homens de Deus caindo pela prostituição, caindo por amor ao dinheiro, caindo pelo orgulho, caindo por pecados da carne. Mas a maioria dos homens de Deus, dos grandes homens de Deus, de pessoas que andaram com Deus, caem, sabe aonde? Fala comigo: religiosidade. Tornam-se religiosos. Ah, não. Bons tempos, né? Aquele que nós evangelizávamos, pregávamos, expulsávamos demônios, os pecadores se convertiam, as pessoas vinham para o altar chorando. Mas agora Deus tem um novo tempo na face da terra. Mas que tempo é esse, irmão? Não, é um novo tempo. É um novo evangelho, né? Fala comigo: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Meu querido irmão, a tendência natural do seu coração, não fique magoado comigo, é o seu coração, é o meu coração, é o coração de todos nós. Qual é a tendência natural? Religiosidade. Sim ou não? A tendência natural não é se acomodar, é se acostumar, é viver da glória do passado, viver do que você fez no passado. E a única saída para isso